Futuro Transcendente é um livro que leva-nos a fazer uma reflexão sobre a nossa condição frente a nós mesmos e frente ao universo. Tudo dentro da dinâmica da vida para que a gente possa então compreender melhor como podemos estar hoje num trabalho de elaboração dos nossos sentimentos para melhorarmos muito mais amanhã. 9. Como você estaria? E se existir uma organização social no plano espiritual, baseado na bondade e no comprometimento com o coletivo, como você estaria? Todos nós gostaríamos de ir para o céu. Mas o que é o céu? Ou nem pensamos na possibilidade da vida espiritual. E como é a vida espiritual? Logicamente que todos vocês vão dizer, não sabemos, ninguém voltou para contar. Fisicamente ninguém voltou e nem vai voltar. Mas espiritualmente volta-se e conta para os médiuns. E os médiuns contam para os humanos. E cada espírito conta a sua experiência, que são das mais variadas possíveis. Essa é uma teoria que eu acho relativamente aceitável. Em cima de todas essas possibilidades, então nós vamos fazer algumas reflexões. Abandonando a ideia do espírito voltar para contar, mas fazendo uma introspecção de como nós estaremos perante esta situação. Apesar de nossas tecnologias ter avançado bastante, pouco nos preocupamos em refletirmos sobre as coisas espirituais, sobre a vida após a vida. Aí, nós temos então que ver. Temos muita tecnologia, celular, controle remoto, computador, televisão, carro, avião, espaçonaves e tantos outros equipamentos ultra sofisticados. Mas, e a vida espiritual? A vida após a vida, nós paramos para pensar nela? Tem pessoas que falam assim, se eu não penso nela, passa longe de mim. Lê do engano. Pensando ou não na vida após a vida, essa vida após a vida vai chegar. Então vamos pensar. Vejamos. As religiões, com raras exceções, tentaram pintar um quadro assombroso sobre o pós-morte e pouco edificou para a construção de um raciocínio transcendente e construtivo de ideias do bem nos corações humanos. Colocando o inferno grotesco, pitoresco, agressivo e extremamente cruel, não fez as pessoas terem mais medo ou menos medo, porque muitos que tinham medo antes é aqueles que tinham saído de lá. Vem reencarnando outros que estão em outros níveis de trabalho, de entendimento, eles chegam aqui, o limite que era dado para o inferno não lhes toca. Hoje nós temos que pensar de uma outra forma mais transcendente. Por que eu devo ser bom? Vejamos. O que vemos em muitas pessoas, até nas que se dizem religiosas, é a ideia de que elas, por pertencerem a uma determinada casta ou denominação religiosa, estarão salvas. Mas salvas de quê? Tem aquelas pessoas que acreditam na minha casta é privilegiada dos deuses, outras que acreditam a minha religião vai me salvar. Isso em todas as religiões, em todas as classes sociais, tem essa ideia. Só temos um mal a temer, o que ainda existe dentro de nós mesmos, pois é ele que nos ligará no plano espiritual ao local que devemos estar pela lei da sintonia e de afinidade. Essa lei que rege a vida dos espíritos em ambos os planos da vida é o suporte vibracional que devemos desenvolver desde essa existência. Aí nós temos então que começar a fazer novas percepções e novas compreensões. Cada um de nós vamos nos deparar com patamares de entendimento, com patamares de compreensão. Vejamos, quando a gente está aqui na Terra, nós temos facilidade de fazer amizade com alguns tipos de pessoas. Ricas, pobres, pessoas, entre aspas, demitidas, pessoas mais simples. Quais o tipo de amizade a gente faz aqui? Pessoas que pensam bem parecido conosco, pessoas que pensam muito diferente de nós. Então, dentro disso, nós convivemos porque tem uma certa afinidade. No plano espiritual, essa afinidade liga, né? Atrai, cria um processo de atração irresistível para que as pessoas estejam naquele grupo. Portanto, nós temos que desenvolver aqui as ideias da bondade, as ideias de uma condição superior de vida para estarmos lá também melhores. No plano espiritual, os espíritos se agrupam pela lei de afinidade e sintonia com o que sentem, pensam e vivenciam. Pois o desenlace carnal
nos fará deparar com a nossa consciência retratando os fatos vivenciados na última existência e em outras que nos marcou com a energia própria de cada época e ação. Então, o que eu sinto, penso, vivencio, eu plasmo. Aí eu chego no plano espiritual, estarei junto daqueles grupos, estarei junto daqueles espíritos. Ao entrar ali naquele grupo, eu tenho que entender então que eu tenho que me esforçar para fazer oração, me esforçar para elevar meus sentimentos, me esforçar para tomar atitudes mais compatíveis com a nossa caminhada, mais compatíveis com as nossas disposições íntimas. E somente assim trabalharemos para vivenciarmos fatos melhores em próximas existências. E nessa vida não deve ser diferente. Tem que ser muito semelhante a essa condição no plano espiritual. Nos esforçar pela oração, pela prática do bem, a caridade, o estudo para adquirirmos mais informação, mais conhecimento, para ir nos elevando, para nos desligarmos daquelas épocas, daquelas ações. Assim, se fôssemos treinados a pensar desde a infância desta vida na realidade espiritual, buscaríamos ser mais éticos e mais respeitadores das leis dos homens e de Deus, pois isso nos dá consciência de responsabilidade social e nos mostra os benefícios de sermos melhores, pois se todos colaboram com o bem, todos se beneficiam com o bem, passando a ter melhores condições de vida onde quer que sejamos. Aí é o trabalho que nós devemos construir, devemos edificar. Cada um vai fazendo a sua parte, a sua contraparte para elevar-se, para aprimorar-se. Portanto, nós devemos treinar os nossos filhos, aí eles vão para a escola, treinam ele em outras coisas, eles vão para os joguinhos, para a televisão, para o YouTube e vão sendo treinados em outras coisas. Mas, quando nós vamos conversando e dando noções superiores, dando noções de entendimento mais aclarados para as responsabilidades de cada um, então as coisas vão se encaminhando, vão se postando para a aquisição e a edificação de valores mais transcendentes e valores mais consistentes para a vida. Se todos nós buscássemos viver pensando no melhor para a coletividade, teríamos um mundo melhor para todos. O que eu faço vai prejudicar alguém ou uma coletividade? A postura que eu tomo frente à natureza, frente às pessoas, está prejudicando alguém ou a coletividade? Dentro dessa condição, nós temos então que começar a pensar para retrabalharmos nossos conceitos, nossos entendimentos e começarmos a plasmar coisas melhores, a começarmos a criar coisas melhores. As misérias e as violências que envolvem este mundo certamente só têm um culpado. Todos que negligenciam as oportunidades de fazer o bem e de agirem para melhorar a condição de vida da coletividade. A partir do momento que nós entendermos isso, você vai então ampliar o seu entendimento, as suas condições de ação. Nós temos esse livro, temos o conteúdo transcendente, temos a qualidade transcendente. São três, é uma trilogia que vai mostrando para a gente gradualmente as nossas responsabilidades dentro do meio que a gente vive. Pois deixar de fazer o bem, espiritualmente falando, é equiparável a fazer o mal. Portanto, fiquemos atentos em como estamos agindo, interagindo e construindo o nosso modo de vida, as nossas relações com a vida que palpita em nossos corações. Por isso é importante nós então começarmos a tomar as atitudes mais compatíveis com as leis divinas, educando-nos, aprimorando-nos para realizarmos o melhor. O mundo ainda pode ser bem melhor. O mundo ainda pode ser bem melhor, desde que todos, ou a grande maioria, se conscientizem de que devemos agir em prol do bem comum, pois os benefícios gerados beneficiam a todos. Somente a força do bem coletivo tem força suficiente para impor e construir uma melhoria na qualidade de vida de todos nós. Pois negligenciar a força do bem é ficar inerte diante do crescimento do mal em nosso coração e no seio da nossa sociedade. É um trabalho, então, que nós devemos procurar construir, edificar a cada instante. É um trabalho chamado trabalho de formiguinha no nosso coração. Cada dia
um passo à frente, cada dia uma oportunidade, cada dia uma edificação, até que a construção definitiva esteja estabelecida em nossas almas. Portanto, vamos procurar entender a importância da nossa responsabilidade nas ações de cada dia. Se o mundo espiritual for organizado nos padrões de bondade e de amor, solidariedade, misericórdia e entendimento, a maioria de nós poderemos ficar junto a grupos de espíritos bem infelizes. Olha que condição complicada. Se lá tem que ter misericórdia, compaixão, amor, solidariedade e bondade, você não pratica, com quem você vai ficar? Com aqueles infelizes. Não é um inferno pulando no caldeirão. Você vai ficar junto de espíritos que sofrem. O filme Amor Além da Vida mostra quando o personagem sai procurando a esposa pelo mundo espiritual. Ele passa por várias situações, por várias paisagens das mais adversas. E tem uma que ele passa que está todo mundo entolado numa lama só com a cabecinha de fora. Então, ali quem descreveu tinha um bom conhecimento de um chamado umbral, que é aquele estágio intermediário, onde você não está num inferno muito ruim e nem está num paraíso muito bom. Está na condição. E ali tinha espíritos nas mais variadas condições. Pois a felicidade do espírito só é possível se ele estiver em equilíbrio com as leis de Deus e disposto a agir no bem. Caso contrário, ele se junta ao grupo de sofredores que rastejam pelo mundo dos espíritos até serem tomados pelo arrependimento e buscarem a paz, junto aos espíritos que já compreenderam essa verdade e buscam se adaptar à nova realidade de trabalho e de autoaperfeiçoamento, a programar uma nova existência reparadora de seus erros passados e edificar para o futuro, que nos espera uma existência que busque compreender e valorizar as edificações do bem nos corações humanos. Muitas informações, né? Então, as leis de Deus, quando nós estamos em equilíbrio com as leis de Deus, nós estaremos bem. Qualquer desequilíbrio da nossa consciência com relação às leis de Deus, nós não conseguimos nos elevar até onde estão os espíritos mais felizes. Portanto, nós precisamos de nos elevar espiritualmente com a prática do bem, compreendendo a importância de fazermos o bem, compreendendo a importância de nos adaptarmos a uma nova realidade, para fazermos um autoaperfeiçoamento e reprogramar a nossa existência, reparando nossos passos e edificando para um futuro de paz, de esperança e de fraternidade, que deve sempre estar em nossos corações, valorizando-nos e impulsionando-nos para a edificação do bem, para a criação da paz em nós. Comecemos hoje mesmo a traçar um novo caminho para que o nosso amanhã seja de realização aqui na Terra e lá no mundo dos espíritos, onde depararemos com a mais dura realidade de nosso íntimo, reveladas pela consciência sem o escudo da carne, que a amortece e limita a sua percepção do todo. Aí, gente, para quem não está acostumado com determinados termos, é mais delicado. Mas no mundo dos espíritos, nós não temos o escudo da carne, porque a carne amortece. Nós não vemos nosso espírito. Nós não sentimos a plenitude do nosso saber, do nosso conhecimento. Nós poderemos ter tido várias e várias encarnações, para quem acredita em reencarnação, adquirindo muitos conhecimentos. E nesta nós temos a condição limitada para nos readaptarmos a uma nova fase de desenvolvimento espiritual. Ao chegarmos ao plano espiritual, depararemos com esse universo de informações em nossa mente. E se esses conhecimentos foram mal utilizados e esta vida ainda não foram devidamente trabalhados, nós depararemos com a nossa consciência culpada. À medida que nós vamos entendendo que temos que depurar a nossa consciência, tomarmos atitudes mais equilibradas, mais bom senso, a gente então começa a criar e a edificar um mundo de mais paz, de mais harmonia para nós, edificando a luz, edificando o amor. Todas as vezes que nós construímos um mundo melhor, todas as vezes que nós construímos um ideal superior, então nós temos como caminhar, como alcançar a paz verdadeira em nossa alma. E somente assim estaremos então melhores, mais felizes e edificando o verdadeiro amor que deve existir em nós.
É necessário aprendermos a visitar o nosso íntimo com regularidade e revermos as nossas dificuldades e as nossas facilidades, os nossos conflitos e o que já conquistamos de equilíbrio, evitando as surpresas desagradáveis ao descobrirmos em nós mesmos os maiores inimigos da nossa felicidade espiritual, a negligência em reparar os erros e os desvios com relação às leis divinas. Olha, é um trabalho que nós devemos fazer constantemente de reestruturação, de rever a nós mesmos, de procurarmos compreender a vida por um outro prisma, por um outro patamar de entendimento. Procuremos assim então fazer valer os nossos sentimentos, o nosso entendimento na construção desse mundo melhor, na construção desse ideal superior, porque todos nós, espíritos imortais que somos, estaremos construindo, edificando as bases de um mundo melhor se agirmos de forma compatível com as leis divinas. Por isso, vamos procurar então nos aperfeiçoar, nos melhorarmos eticamente, moralmente, observar o que nós precisamos fazer para uma reforma íntima, procurar nos instruir o suficiente do ponto de vista espiritual para que a nossa vida aqui tenha mais acertos. E aí, a gente vai saber reparar os nossos desvios. Porque muitas das vezes nós nos comprazemos nesses desvios, nós nos comprazemos nesses erros. A leitura do Evangelho, a parte do Novo Testamento, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou das sutras budistas, ou qualquer outro livro sagrado das demais religiões que ensinam o bem, e incentiva os seus seguidores a serem melhores, dão as bases para o ser humano se autoconhecer e buscar a reparação aqui na Terra, estando mais bem preparado para se auto-enfrentar e se auto-perdoar com atitudes ativas no bem, ainda na carne e ao chegar no plano espiritual. É importante, gente, que a gente entender que quando nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos, ou qualquer livro sagrado, nós estamos evangelizando a nossa consciência, ampliando o seu grau de percepção e sabendo até onde a gente pode ir e de que forma a gente pode mexer nesse baúzinho da nossa existência íntima. E aí a gente vai podando, vai tirando aquilo que a gente pode e deve fazer e vai deixando de lado aquilo que a gente não pode e não deve fazer. O trabalho é de conscientização, é de entendimento do sentimento que nós carregamos conosco, de aprimoramento dos ideais superiores. Somente assim, começaremos então a colocar em nossa alma a estrutura de compreensão superior, de discernimento superior, para estarmos livres para agir da melhor forma na edificação do melhor em nosso coração e no meio onde estivermos. Compete-nos a cada um agir nesta edificação, agir nesta construção, porque um futuro transcendente nos espera. E como nós estaremos lá? De que forma vivenciaremos esse futuro transcendente? Depende, então, de cada um de nós tomarmos as atitudes mais compatíveis com a nossa existência para nos aprimorarmos e para nos melhorarmos. Que as luzes celestes nos envolvam e nos fortaleçam para o desempenho santificante da nossa jornada evolutiva.